Amados irmãos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia de existência para testemunharmos deste Deus Todo-Poderoso, que nos fez sua imagem e semelhança para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Por isso, Deus, o nosso Criador, criou este corpo, né? A Bíblia diz no Salmo 139:14, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós reconhecemos isso, mas nem todos reconhecem porque não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. E tem um conselheiro muito hábil na sua linguagem, né? Que depois que você entende a palavra de Deus, que lê, porque a sabedoria não vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir, mas a sabedoria ela vai se evoluindo com a leitura, com o conhecimento, com a busca, não pelo que eu digo, mas pelo que você ouve de mim e vai consultar a palavra de Deus para conferir a verdade da interpretação através da evolução do seu discernimento e entendimento para aquilo que Deus quer nos dizer. Para isso nós aconselhamos, orai primeiro a Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, para que você possa realmente sentir a presença deste Espírito, lhe transformando, lhe modificando, lhe dizendo que você é realmente aquela pessoa que Deus quer em seu caminho, em sua vida. É necessário que você entenda, compreenda que Deus não quer nada de você, a não ser a sua sabedoria, o seu entendimento, para que você possa testificar deste Deus, para que você possa falar deste Deus e que todos vejam em você a sua luz, que todos vejam em você o seu discípulo, que todos vejam em você o poder que Ele dá a todo aquele que o serve, para que você veja em cada um dos cristãos verdadeiros a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Você ouvirá algum dia um analfabeto pregando o evangelho que convence, que lhe mostra a verdade e que você vai, como fazia aquele povo lá, não é? Ia conferir. Aquele povo, ele não confiava no que os apóstolos pregavam. E eu aconselho você a não confiar e conferir a palavra para que você não seja enganado, não seja ludibriado e não siga um caminho que depois você irá cair no poço do pecado e da morte. O Senhor Deus, Ele nos criou para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. E no sentido espiritual do corpo, porque nós vivemos pelo Espírito, nós não vivemos pelo corpo. O corpo é morto, mas o Espírito vivifica, né? O nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. Ele mora em nós quando nós o aceitamos fielmente como seu único e suficiente Salvador. Você pode conferir o que nós estamos lhe dizendo. Faça como aquele povo lá de Bereia, né? Os sacerdotes, os pastores, os missionários, os apóstolos chegavam para pregar, eles não acreditavam, iria consultar nos pergaminhos, que era muito mais difícil de encontrar do que agora. Eles iam para os pergaminhos que eles faziam referências, iam conferir se havia veracidade, se havia verdade naquilo que eles estavam pregando, para realmente seguir aquele caminho de Cristo. Não há um outro caminho, uma verdade, uma outra verdade que lhe ofereça a vida eterna, só Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís
da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, e glorificai, pois, a Deus o vosso corpo. Nosso corpo é santo, puro, imaculado pelo sangue de Jesus. Isso é que é pregar o evangelho verdadeiro, e desafiamos você a ler. O seu intelecto, a sua sabedoria, a sua inteligência, ela só desenvolve através da leitura. E não é com um dia, nem com 2 dias, é com o tempo todo. Você quer ver uma prova material? Um médico, ele passa 6 anos estudando para se formar em medicina. E quando se forma, ele não sabe de nada, sabe só na teoria. O período de prática que ele esteve para receber a formatura é muito pouco. Só com a vida é que ele vai se aperfeiçoar, desculpa, naquilo que realmente ele se preparou. No meu tempo de mocidade, era um médico para todo o corpo humano. De 57 para cá, começou a dividir o corpo em várias partes. Hoje é médico para os ossos, médico para os nervos, médico para isso, para o coração, para o rins, para o pulmão, para todo o corpo, para o dedo do pé, para tudo que tem direito. Porque o estudo era muito minucioso e exigia muito da capacidade de cada um. Então foi dividido porque cada um se especializa naquilo que ele é mister. E no corpo por inteiro, para isso eles são os médicos, não é? Que atendem todas as enfermidades, mas conduzem, enviam aos especialistas para que os especialistas possam realmente diagnosticar aquela enfermidade, o elemento que a pessoa tem. Só assim, mas Deus conhece todo o nosso corpo, porque ele é morada do Espírito Santo, é morada do próprio Cristo que habita em nós. Ainda em 1 Coríntios capítulo 7, de 2 a 4, ele diz: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido, para que eu viva em união, em paz e santidade. Em Romanos 6,12 ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 11 a 14. Leia. Não faça como os padres estão dizendo aí para você. Na Bíblia, não precisa estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia, meu irmão, porque senão você não conhece o caminho. Você não sabe onde vai chegar. Antigamente eles queimavam, eu tenho dito isso constantemente aqui. Antigamente eles proibiam, nem os padres conheciam, ainda hoje eles não conhecem a Bíblia. Nos nossos dias eles começaram a estudar, porque o Evangelho, através da televisão, do YouTube e de vários outros programas sociais, estão divulgando este Evangelho santo e puro. Portanto, meu amado amigo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando Cristo voltar a segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo será glorificado, revestido da incorruptibilidade e imortabilidade. 1 Coríntios 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 54. O corpo é um templo, é um exemplo de como a igreja deve funcionar. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, 4, 5, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente somos separados uns dos outros para que cada um exerça a sua função específica naquilo para o qual ele foi chamado. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.